Imagina descobrir que aquela sua rede social favorita, onde você posta foto de comida e biscoito o dia todo, pode virar o berço de um fantasma vingativo assim que você bater as botas? Pois é, segura a emoção porque hoje vamos mergulhar na jornada de Souji Enichiro. O nosso anime começa chutando a porta com uma pergunta que é puro suco de mistério. O que acontece com a sua conta quando você morre? Muita gente acha que o perfil simplesmente vira um memorial abandonado, mas o anime joga um migué filosófico dizendo que talvez exista algo muito mais estranho e perturbador por trás das telas. É nesse clima de Black Mirror que conhecemos o Souji, um cara que ganha vida na base da treta. O Souji não é o típico herói de isekai bondoso. O cara é um provocador de marca maior que ganha dinheiro espancando adversários e postando tudo pros haters passarem mal. Pode crer, o cara é sinistro. Ele tem um canal chamado Adurlin, e enquanto todo mundo no trem tá falando mal dele, o Souji tá lá, com um sorriso de orelha a orelha, vendo os comentários de ódio se transformarem em ienes na conta bancária. O vídeo mais recente dele mostra o prota dando uma voadora bonita em um lutador de MMA e fugindo logo depois. O povo diz que odeia, mas não consegue parar de assistir. É a famosa audiência por ranço, que a gente conhece bem no YouTube. Mas aqui entre nós, gente, presta atenção nessa lógica. O Souji faz esse papel de vilão, mas por trás das câmeras, ele tá passando um perrengue danado. Ele não faz isso porque é um babaca sem coração, mas sim porque precisa de cada centavo pra salvar a única pessoa que ele ama no mundo. A vibe de bad boy do Souji derrete completamente quando ele entra no hospital pra visitar sua irmã, a Akari. Se antes ele era o terror do MMA, agora ele é apenas um irmão preocupado que leva bronca por comer doce demais. A Akari é a nossa waifu de suporte emocional, e a relação dos dois é aquele clássico de anime. Ela é a sensata e ele é o virgão de dieta que tenta esconder que comeu 6 doces em um único dia. Vixe, imagina o cheiro de açúcar e refrigerante que esse quarto de hospital não deve ter. A Akari reclama que ele só vive de tequenhos, pizza e hambúrguer, e avisa que se ele continuar assim, vai acabar tendo um ataque cardíaco antes de ela ser operada. O Souji até tenta dar um migué, mas a irmã conhece o elemento e sabe que ele só demorou pra responder as mensagens porque estava ocupado terminando de comer escondido. O clima fica tenso quando a Souji começa a tossir de um jeito estranho, mas ela disfarça rapidinho. O irmão se assusta e tenta chamar uma enfermeira, mas ela o impede, dizendo que ela ficará bem. Mesmo assim, Souji não entende por que seu corpo reage dessa forma. Vendo a frustração dela, ele pede pra ela ficar forte e explica que em um mês eles vão para os Estados Unidos para uma cirurgia com um médico milagroso. Ela pergunta preocupada: será que ele tem certeza de que consegue gastar tanto dinheiro? Souji pede para que ela não se preocupar, afirmando que já resolveu tudo graças a um bom trabalho. Isso faz lembrar de um conselho de um cara nojento do orfanato que disse que ele precisava aprender a viver sem ser um incômodo, mas o Souji decidiu o contrário. Se para salvar a irmã ele precisasse ser o maior incômodo do mundo, ele faria isso sem hesitar. O cara tem um corpo forte e talento para lutar, então ele resolveu usar isso como a sua única gambiarra para ganhar dinheiro rápido. É o tipo de sacrifício que faz a gente respeitar o prota, mesmo que ele seja um chato na internet. Um mês se passa e o canal do Souji fica no maior silêncio, o que gera um monte de fofoca nos comentários. Uns dizem que ele se aposentou, outros falam de uma tal academia Miten, mas a verdade é que o Souji tá em casa, de boa, comendo um pudim e trocando mensagens com a Akari, que supostamente já tá se recuperando e morrendo de saudade. O Souji fica todo emocionado com as mensagens, achando que o investimento de hater valeu a pena. Só que aí no meio da noite, a história vira um filme de terror. O Souji acorda e dá de cara com uma figura segurando um martelo gigante, pronta pra enviar o prota pra falar com São Pedro. O Souji, que não é nenhum virgão em combate, se esquiva. O estranho não hesita, chama Souji de idiota e ordena que pare de fugir. Confuso, Souji exige saber quem ele é e o que realmente quer. Pra sua surpresa, o garoto misterioso pede desculpas por ter sido grosso, mas em vez de se retratar pelo ataque mortal, parte pra outra investida. Souji reage instintivamente, desviando e fazendo o inimigo derrubar o celular. O garoto se lança pra recuperá-lo, mas Souji é mais rápido, pega o aparelho de volta e dispara em fuga, e começa uma perseguição frenética até um parque. O estranho é um garoto misterioso, que parece tá pé da vida, e foca todos os ataques no celular do Souji. Imagina a loucura, o moleque com um martelo de construção tentando destruir um smartphone enquanto o Souji luta em legítima defesa. O garoto revela que sabe quem o Souji é, e diz que tem nojo dos vídeos dele. Nosso prota logo se ajoelha e pede perdão, achando que já sabe o motivo da perseguição. Ele implora pra não ser morto, e diz que o cara pode bater nele, mas que o celular não pode ser destruído. O Souji fica possesso, e diz que ninguém toca naquele aparelho, porque é por ali que ele fala com a irmã. E é aqui, meus parças, que o roteiro dá aquela facada no peito do espectador. O garoto pergunta se o Souji tá doido, porque a irmã dele já faleceu faz um mês. O clima, que já tava estranho, agora ficou pesado demais. O Souji entra em colapso mental, insistindo que a Akari tá viva. Mas aí vem o flashback que explica todo o BO emocional. A verdade dói. A Akari morreu na frente dele, mas o Souji não conseguiu aceitar. Ele não foi ao funeral, não buscou as cinzas e passou os dias comendo doce compulsivamente, esperando uma mensagem no celular da falecida. Quando as mensagens começaram a ser visualizadas e ela respondeu, ele se agarrou a essa mentira como se fosse uma boia no meio do oceano. Ele virou o maior gado da própria
própria negação, acreditando que ninguém além dela poderia usar aquela conta. De volta ao presente, o celular começa a distorcer. A voz da Akari sai do aparelho e o rosto dela aparece na tela de um jeito bizarro. O Sold fica encantado, achando que é um milagre, mas o garoto do martelo aproveita a distração para tentar destruir o telefone de novo. Quando a fumaça baixa, a figura da Akari se materializa por completo, mas em vez da irmã fofa, o que surge é uma criatura com os olhos sangrando e o corpo todo contorcido. O garoto explica que aquilo não é mais a irmã dele, é um fantasma digital. Segundo a lógica maluca do anime, que a gente aceita porque é massa, quando uma conta fica inativa, o espírito da pessoa pode se transformar em um fantasma que vive dentro das redes sociais. O Sold tenta dar um migué científico, dizendo que isso é impossível, mas o garoto joga na cara que ele passou semanas conversando com o espectro e agora quer falar de ciência. O fantasma só ficou forte assim porque o Sold se recusou a destruir o celular a tempo, permitindo que o espírito se materializasse. Agora, o combate muda de nível. Ataques físicos não funcionam mais, então o garoto usa um martelo especial com poder espiritual digitalizado. O Sold, vendo a irmã sofrer, entra em conflito e tenta impedir o exorcismo, gritando que ela ainda é a família dele. O garoto fica furioso e lembra que os mortos não voltam e quem fica vivo precisa aceitar a perda para deixar o outro descansar. A situação sai do controle quando o espírito da Akari morde o Sold e diz que eles podem ficar juntos para sempre. É nesse momento de dor sensorial e emocional que o Sold finalmente entende. É ele quem tá prendendo a irmã naquele sofrimento. Em um ato de coragem suprema, o celular se envolve em chamas bem azuis. O Sold desperta um poder oculto, diz que a Akari precisa descansar e promete que vai cumprir o desejo dela de ser uma pessoa melhor. Ele ativa a conexão final. As chamas azuis, que são sinistras de bonitas, envolvem os dois e a Akari finalmente é exorcizada, despedindo-se com um sorriso antes de desaparecer. No final das contas, uma equipe liderada por um tal de Kubota aparece para limpar a bagunça. Eles ficam chocados ao ver que um civil despertou um poder de chamas azuis, algo extremamente raro e perigoso. O professor decide que o Sold não pode mais ficar por aí criando treta no YouTube. Ele será levado para uma academia especial para ser avaliado e aprender a controlar esse poder incendiário.